Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição 788, de 22 de maio de 2025. Pesquisadores da Akamai identificaram uma vulnerabilidade crítica de escalação de privilégios no Windows Server 2025, explorando a funcionalidade de Delegated Managed Service Account, ou DMSA, no Active Directory. As DMSAs são um tipo de conta gerenciada introduzida recentemente no Active Directory para facilitar a administração de contas de serviço em ambientes Windows. Elas permitem melhorar a gestão de senhas de contas de serviço, eliminando a necessidade de trocas manuais, pois o Active Directory gerencia e atualiza essas senhas automaticamente. Elas usam senhas fortes e aleatórias, permitem a delegação controlada, ou seja, é possível configurar quem pode criar e usar essas contas, o que é útil em grandes ambientes onde diferentes equipes gerenciam diferentes partes da infraestrutura. E elas também ajudam a diminuir a incidência de erros operacionais envolvendo a manipulação de contas de serviço. Tudo muito bom, mas a falha permite que atacantes com permissões mínimas em uma unidade organizacional comprometam qualquer conta no domínio, inclusive a de admin, sem alterar grupos ou acionar alertas tradicionais. A exploração ocorre por meio do processo de migração de DMSAs, que, ao ser manipulado, concede ao atacante acesso total ao domínio. A vulnerabilidade afeta ambientes com pelo menos um controlador de domínio executando o Windows Server 2025, mesmo que as DMSAs não estejam em uso ativo. A Akamai observou que 91% dos ambientes analisados apresentavam configurações suscetíveis a esse tipo de ataque. Embora a Microsoft tenha reconhecido o problema, ainda não há uma correção disponível para ele e a empresa planeja abordá-lo em futuras atualizações. Para mitigar os riscos, é recomendável restringir rigorosamente as permissões de criação e gerenciamento de DMSAs, monitorar alterações relacionadas a essas contas e revisar políticas de delegação de privilégios no Active Directory. Organizações devem tratar a capacidade de criar ou controlar DMSAs com o mesmo nível de cautela aplicado a outras operações sensíveis, como a replicação de diretórios. E uma operação global liderada pela Europol e a Microsoft, além de autoridades nos Estados Unidos e no Japão, desmantelou a infraestrutura do LumaStealer, um dos infostealers mais ativos no cybercrime. Entre 16 de março e 16 de maio desse ano, mais de 394 mil computadores com Windows foram infectados por essa ameaça, a qual é vendida como serviço desde 2022 e que permite o roubo de credenciais, dados bancários e carteiras de criptomoedas, dentre outras coisas. A ação resultou na apreensão de 1.300 domínios usados sobretudo no comando e controle, além do bloqueio de canais de distribuição e venda do malware. O LumaStealer era operado por um desenvolvedor conhecido como Chamel, baseado na Rússia, e oferecia diferentes níveis de serviço por meio de fóruns e canais no Telegram. A facilidade de uso e a capacidade de evasão tornaram a ameaça uma ferramenta popular entre várias quadrilhas. E a CISA e outras agências de cibersegurança de diversos países emitiram um alerta conjunto sobre uma campanha de espionagem cibernética conduzida pela unidade 26165 da inteligência russa, uma operação também conhecida como APT-28 ou Fancy Bear. Desde 2022, o grupo tem como alvo empresas de logística e tecnologia no Ocidente, especialmente aquelas envolvidas no envio de assistência à Ucrânia. As táticas empregadas incluem ataques de força bruta, spear phishing e manipulação de permissões no Microsoft Exchange. Os ataques também estão associados à exploração de câmeras IP em países da OTAN vizinhos à Ucrânia, sugerindo uma tentativa de ampliar a vigilância sobre operações logísticas. O alerta recomenda que empresas desses setores reforcem a detecção de ameaças, conduzam atividades de hunting e adotem uma postura defensiva, presumindo que estão sendo visadas. Indicadores de comprometimento e regras de detecção estão aqui na descrição desse episódio.
E a Kaspersky identificou uma campanha de mineração de criptoativos que explora APIs Docker expostas na internet para implantar mineradores da criptomoeda Dero em ambientes Linux containerizados. O ataque utiliza duas amostras de malware escritas em Go, uma chamada Nginx, que atua como worm, e outra chamada Cloud, responsável pela mineração. É evidente que o uso do nome Nginx aqui tem a função de confundir administradores que, ao vê-lo em execução, podem pensar que se trata do produto de web server Nginx e assim evitarão removê-lo. Após comprometer um host via API Docker na porta 2375, o malware cria containers maliciosos baseados na versão 18.04 do Ubuntu, instala ferramentas como o Masscan e o Docker.io e replica os binários Nginx e Cloud para manter a persistência e propagar a infecção para outros sistemas vulneráveis. O minerador Cloud é derivado do projeto open source Dero HE CLI e vem com configurações criptografadas embutidas, incluindo o endereço da carteira Dero e os nós de mineração. Essa abordagem permite que o malware opere sem a necessidade de um servidor de comando e controle, tornando a campanha altamente autônoma e difícil de detectar. Segundo dados do Shodan, consultados pela Kaspersky, em abril desse ano, havia 520 APIs Docker publicamente expostas na porta 2375 em todo o mundo. Bora tratar dessa exposição por aí. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.